Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar mais uma edição do Virou Notícia desta segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Na edição de hoje, a gente vai falar aí a respeito das ocorrências policiais ao longo do fim de semana e também aí das questões que envolvem aí o coronavírus aqui em Poços de Caldas. No fim de semana, a gente teve a confirmação do segundo caso positivo aqui na cidade. A gente vai falar mais a respeito sobre isso. E também de algumas ações que continuam sendo realizadas pelas autoridades de saúde aqui no município, tá ok? Tem também a campanha da Agapo para que as pessoas possam doar cestas de frutas para os pacientes de oncologia aqui em Poços de Caldas. Teve também a exoneração da secretária de Promoção Social aqui em Poços de Caldas, vamos falar sobre isso. Tudo isso e muito mais agora nessa edição de segunda-feira, aqui pela Virando TV, com o Virou Notícia, tá ok? Bom, a gente começa, então, falando a respeito aqui desse caso das ocorrências policiais em Poços de Caldas, com uma triste ocorrência em que um filho foi preso após agredir a própria mãe na Zona Sul, aqui em Poços de Caldas, neste fim de semana. A ocorrência ocorreu na rua Magnesita, no Jardim Kennedy 1, no início da noite de sábado, quando o filho de 30 anos chegou de uma pescaria com sinais de embriaguez e começou a agredir a própria mãe de 53 anos. Ela ligou para o outro filho pedindo ajuda e em seguida tentou ligar no 190, mas não conseguiu. O filho, no momento que deslocava para casa para poder socorrer a mãe, ele se deparou com uma equipe do Demutran, de agentes que estava fazendo fiscalização nos estabelecimentos do bairro por conta do decreto de calamidade e acompanharam o rapaz até a casa dele para poder conter aí, né, as ações do irmão que estava agredindo a mãe. No momento que eles chegaram, o filho ainda estava agressivo, foi preciso então detê-lo, né, contê-lo até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão deste rapaz de 30 anos que estava embriagado após chegar de uma pescaria no sábado, início da noite de sábado, lá no Jardim Kennedy 1, zona sul da cidade. E a Polícia Militar também teve trabalho aí na madrugada de sexta para sábado, mais precisamente, quando um motorista de 22 anos foi preso por embriaguez. Ele estava, por volta das 3 horas da manhã, ele estava transitando pela Coronel Vigílio Silva com os faróis do carro apagados. Isso chamou a atenção de uma equipe da Polícia Militar que fazia o patrulhamento e foi dado sinal de luz e ordem de parada para o motorista que saiu em fuga no sentido bairro São Carlos e quando ele estava aí na rua Bandeira do Sul, se deparou com outra viatura que vinha dar apoio à ocorrência porque teve início uma perseguição e aí o motorista do Monza acabou batendo de frente com a viatura da PM, pois a viatura havia entrado na contramão para poder tentar aí fazer o bloqueio deste motorista e o carro acabou sendo atingido pelo Monza e bateu de frente. Ao ser abordado, o motorista disse que tinha bebido aí 4 latas de cerveja e 2 doses de cachaça e fugiu porque ele não tem carteira de habilitação, não é habilitado e a documentação do carro estava vencida e por medo de ter o carro apreendido, ele fugiu. Um rapaz que estava com ele, um amigo dele que estava no banco do passageiro, disse que viu aí quando a polícia deu o sinal, a ordem de parada e pediu para o amigo parar o carro, mas ele continuou fugindo. A oficina submetida aí ao teste do bafômetro foram constatados aí a presença de 0,49 miligramas de litro de álcool no sangue deste motorista, então ele foi preso por embriaguez e conduzido à delegacia da Polícia Civil aqui de Poços de Caldas. Olha aí, ainda neste fim de semana, mais precisamente, a gente volta um pouquinho aí na sexta-feira, no finalzinho da tarde, a Polícia Militar de Caldas e também Poços de Caldas fizeram aí a localização de um desmanche na zona rural entre os municípios de Caldas, mais precisamente ali próximo ao aterro sanitário aqui de Poços de Caldas, entre Caldas e Poços de Caldas aí, na zona rural, onde foram encontrados 8 veículos que tinham sido furtados aqui em Poços e cidades da região. São vários modelos aí, o pessoal pode perceber, tem Gol, tem Monza,
tem Uno, vários veículos, então, furtados, e muitos deles já estavam depenados, aí, faltando equipamentos, tanto no interior quanto do próprio motor dos veículos. Essa operação, então, a Polícia Militar de Caldas recebeu uma denúncia anônima de que havia estes carros na zona rural, num desmanche clandestino, e com apoio da patrulha rural, aqui de Poços de Caldas, o pessoal do Tático Móvel da Patrulha Rural, foi então até o local, solicitou apoio aéreo do Pegasus, que do alto fez aí a localização exata de onde os veículos estavam, e, portanto, o pessoal da Patrulha Rural com as equipes de Caldas foram até lá e constataram que realmente se tratava de um desmanche. Essa operação aí foi acompanhada de perto pelo sargento Aloísio da Patrulha Rural, que mandou um vídeo para a gente aí no exato momento que eles chegaram até lá. Vamos acompanhar. De motor, banco, todos esses veículos aí estão aí, são produto de furtos, ocorrido aqui na região de Poços e cidades circunvizinhas, totalizando aí 8 veículos furtados, localizados aí pela Polícia Militar. Mais uma denúncia anônima, com importante do papel da denúncia é que nós conseguimos localizar bem nesse matagal, difícil acesso, local muito difícil de chegar até aqui, né? Somente através de denúncias aí para poder nós conseguimos chegar aqui até muito obrigado ao sargento Aloísio, né, pelas imagens aí, juntamente com o pessoal da Patrulha Rural, em conjunto também com o pessoal da sexta base aérea aqui de Poços de Caldas, com o helicóptero do Pegasus, da Polícia Militar, e também o pessoal de Caldas, na localização desses veículos aí, entre os municípios de Caldas e Poços de Caldas, na zona rural, próximo ao aterro sanitário, onde estavam aí abandonados esses carros, com várias peças já arrancadas, peças do motor, equipamentos na parte interna também, carros, veículos que são frutos de furto, tanto em Poços de Caldas quanto na região aqui, nas cidades vizinhas, localizados aí, portanto, pela Polícia Militar. Parabéns ao pessoal pelo trabalho aí, e infelizmente, né, muitas pessoas aí que têm os veículos furtados acabam aí tendo o único objeto que serve também para o transporte e também pelo trabalho, né, são vitimadas aí, e um desses carros pode ser dessas pessoas que foram furtadas, vítimas de furtos aí nos últimos dias em Poços e região. Parabéns, pessoal, então, do trabalho aí, do pessoal do Tático e Patrulha Rural aqui de Poços de Caldas, tá ok? Olha, a gente dá sequência das ocorrências, teve uma também que é uma judiação, viu, gente? Isso foi na noite de sexta-feira, um pintor de 47 anos, ele foi vítima de um assalto depois que saiu do trabalho, lá na Cascatinha. Ele estava andando a pé, passando próximo ali ao ginásio Moleque César, quando 3 homens, sendo que um deles armado de uma faca, o abordaram e o renderam, né, e obrigaram ele a entregar aí uma bicicleta e os objetos pessoais que estavam com ele. Ele estava saindo do trabalho, o pintor de 47 anos, ele acabou sendo ferido aí pela faca, né, o rapaz acabou atingindo ele com a faca, teve um corte em um dos braços, foi atendido na UPA, e em seguida ele foi lá no terminal de linhas urbanas e registrou então esse boletim de ocorrência sobre o assalto, o pessoal que levou a bicicleta dele, que ele utiliza para trabalhar. Portanto, a polícia deve aí procurar por esses 3 homens que abordaram e assaltaram este trabalhador de 47 anos na noite de sexta-feira aqui em Poços de Caldas. Situação lamentável, como um trabalhador aí estava voltando para casa depois de um dia de serviço, um dia de trabalho, infelizmente foi vítima de assalto aqui próximo ao Cascatinha. Olha, gente, a gente começa a falar então das questões de prevenção aí contra o coronavírus. Na sexta-feira, em parceria com o SESC Senat, a Polícia Rodoviária Federal aqui de Poços de Caldas
iniciou, então, uma série de ações preventivas voltadas principalmente para caminhoneiros e profissionais do transporte nas rodovias aqui de Poços e região. Eles estão aí mobilizando, né, ações, orientando os motoristas e também oferecendo kits de higienização e alimento para os motoristas que estão transitando aí pelas rodovias federais, estaduais, que cortam aqui a nossa cidade e a região de Poços de Caldas. Portanto, um trabalho aí, uma ação preventiva contra o coronavírus aqui em Poços de Caldas e também na região, iniciativa bacana da Polícia Rodoviária Federal e também do pessoal do SESC-Senat, que trabalha justamente com os trabalhadores do setor rodoviário, né, transporte rodoviário, tanto motoristas de ônibus, caminhoneiros, pessoal que trabalha aí diariamente com o transporte de mercadorias nas nossas rodovias aqui em Poços de Caldas e toda a região. Tá ok? Então, um abraço pessoal da Polícia Rodoviária Federal e também do SESC-Senat por essa iniciativa, essa orientação aí que faz a diferença, é muito importante nesse período de ações, de medidas preventivas. Olha, então agora a gente vai dar um pulinho lá fora para saber como é que está a previsão do tempo. Está hoje em Poços de Caldas, segunda-feira, apenas começando a semana. O dia já amanheceu nublado aqui na cidade e a previsão de chuva no decorrer da tarde, chuvas isoladas com trovoadas aqui em Poços de Caldas. O dia um pouco frio, a temperatura máxima deve chegar aí na casa dos 26 graus somente, portanto, esta será a nossa segunda-feira, o início da semana aqui em Poços de Caldas, para toda a região também, essa previsão aí de chuvas e tempo nublado, tá ok? Eu peço vocês a desculpa aí, porque a gente, desde a semana passada, a gente transmite aqui o Virou Notícia da Minha Casa, aqui no Calpe Clube, e, portanto, vocês devem estar ouvindo aí no fundo aí as vozes dos meus filhos brincando, eles também estão aí com aulas suspensas por conta do isolamento social, portanto, a gente está aqui em casa apresentando, então não se assuste, você que não estava acompanhando a gente desde a semana passada, começou a partir de hoje, então, essas vozes aí de crianças no fundo são meus filhos brincando durante o isolamento social, tá ok? Vamos dar em sequência, então, olha, nesse fim de semana foi publicado no Diário Oficial do município a exoneração da secretária de Promoção Social, Luzia Martins, que deixou a pasta, então, a partir de sábado, deste sábado agora, dia 28. A pedido da própria secretária, Luzia Martins, ela deixou, então, um cargo, ela que deve ser candidata aí a vereadora, portanto, existe aí um prazo, né, de 6 meses para que as pessoas que ocupem cargos públicos, que vão se candidatar aí para o próximo pleito, no caso, o vereador deve se afastar pelo período de 6 meses, que é o que aconteceu, então. Ela acabou se afastando e deixando aí inúmeras ações realizadas, desenvolvidas desde 2017, quando ela assumiu a secretaria, entre elas aí alguns serviços que destacam foi o fortalecimento da rede, né, de trabalho, a Recriança, o Recriarte, perdão, a Rede Pop, né, com as pessoas em situação de ruas, o Rede PED, que é a rede de pessoa com deficiência e do idoso, a Rede Mulher e Gêneros, a criação do programa Postos Promove Jovem e o Postos Promove Mulher também, bastante ações aí que foram realizadas, inclusive a campanha para que Postos não dê esmolas, né, para as pessoas em situação de rua, e sim encaminhá-las para a promoção social, no caso o Centro Pop, onde as pessoas são acolhidas e atendidas, também o trabalho de abordagem que é realizado diariamente, principalmente agora nesse período de isolamento social, as atenções estão sendo redobradas. Então, deixou o cargo no último sábado a secretária de Promoção Social, Luzia Martins, e pediu a exoneração, aí, então, oficializada na publicação do oficial do município de sábado, dia 28. E também no sábado, gente, na tarde de sábado, foi confirmado aqui em Poços de Caldas o segundo caso positivo de coronavírus em Poços de Caldas.
Trata-se de um paciente, daquele paciente de 75 anos que estava internado desde o dia 17 de março na Unimed, no hospital da Unimed aqui em Poços de Caldas, e então foi confirmado então o resultado para este caso, que deu positivo, e ele continua internado, né, na UTI, em isolamento, e, de acordo com o hospital, o estado de saúde dele é estável. Portanto, agora são 2 casos positivos aqui em Poços de Caldas, de coronavírus. A gente segue aí com 69 notificações, 65 casos suspeitos, 2 positivos, e daqui a pouquinho a gente vai soltar aí o boletim, você vai ver que aparece 2 casos descartados, mas na verdade são 6 casos ao todo descartados aqui em Poços de Caldas, porque por conta dessa mudança das informações, dos dados enviados do município para a Secretaria, a Secretaria de Saúde passou a adotar apenas os dados que são enviados pela Secretaria Estadual de Saúde, o boletim enviado pela Secretaria Estadual de Saúde, e, portanto, os 4 casos que já deram negativos, também confirmados no sábado, enviados no sábado, não aparece aí nesse boletim de ontem. Esse boletim de ontem, dia 29 de março. Então, a gente vai aguardar até que a Secretaria de Estado de Saúde processe essas informações, e mais a Secretaria de Saúde do município já confirma mais 4 casos descartados, casos que deram negativo aqui em Poços de Caldas, então somando 6 casos descartados aqui em Poços de Caldas, 2 positivos e 65 casos sendo investigados, tá ok? Nessa coletiva aí, essa imagem que entrou aí foi do dia 18 ainda de março, quando a diretoria do hospital da Unimed anunciou uma série de medidas preventivas adotadas pelo hospital. Neste sábado, mesmo dia que foi confirmado o segundo caso de coronavírus em Poços de Caldas, novamente a diretoria da Unimed, do Hospital da Unimed, se reuniu com parte da imprensa para falar aí de outras medidas, mudança no protocolo para o atendimento de pessoas com coronavírus em Poços de Caldas, com suspeitas de coronavírus em Poços de Caldas, porque algumas pessoas, eles já atenderam 10 pessoas, já foram internadas na Unimed, com sintomas de suspeitos de coronavírus. Elas foram atendidas, encaminhadas para casa e estão sendo monitoradas aí juntamente com a família, com as famílias em isolamento social. Algumas dessas pessoas, de acordo com o diretor clínico do hospital, doutor, deixa eu pegar o nome dele aqui para a gente, de acordo com o diretor clínico do hospital, algumas das pessoas apresentaram os sintomas diferentes do que já são descritos pelas autoridades como sintomas suspeitos do coronavírus, que é a febre alta, resfriado, né, coriza, tosse, mas essas pessoas elas apresentaram dores abdominais e também diarreia, e posteriormente apresentaram insuficiência respiratória, que é o caso clínico aí dos sintomas do coronavírus. Então, eles estão, a partir de sábado, então eles mudaram já esse protocolo de atendimento, né? Inclusive, o diretor clínico, durante a entrevista que ele concedeu no sábado, ele já disse que Poços tem, sim, já a denominada contaminação comunitária pelo coronavírus. O que é isso? É que não tem mais como identificar a origem das pessoas que estão contaminadas, infectadas com o vírus. Se elas vieram de fora do país, vieram de outras cidades, de outro estado, não tem mais como precisar isso. Ou seja, o vírus do coronavírus, ele está circulando entre os próprios poços caldenses passando coronavírus para os próprios poços caldenses, ok? Então, já é aí a contaminação comunitária que acontece em Poços de Caldas, já foi registrada isso. E um detalhe, por conta dessa contaminação comunitária, o doutor Bruno Leone Carmelo, que é o diretor clínico do Hospital da Unimed, ele já disse o seguinte, que poderemos, nas 2 próximas semanas, ter um colapso no sistema de saúde. O que quer dizer esse colapso? Que a gente tem poucos leitos para toda a população. São em torno aí de 52 leitos
para isolamento em Poços de Caldas, 42 em Santa Casa, Santa Lúcia, mais a Unimed, e cerca de 62 respiradores que podem ser usados, então, para, no caso, os pacientes que tiverem aí insuficiência respiratória por conta dos sintomas do coronavírus. Então, a gente tem hoje cerca de 166 mil habitantes. Dessas, mais de 20 mil pessoas são idosas, têm mais de 60 anos. Então, essa é a preocupação, o alerta que o doutor Breno, diretor clínico, doutor Bruno, diretor clínico do Hospital da Unimed, fez em relação à contaminação urinária do coronavírus em Poços de Caldas. Porque a gente tem um pequeno número, um número muito pequeno de leitos, respiradores e uma população grande. Se 55 pessoas estiverem com sintomas graves, uma vai ficar fora, uma não vai poder ser atendida, porque são 54 UTIs. Então, a preocupação é grande, por isso que ele insistiu para que as pessoas permaneçam em casa no isolamento social, porque a situação é muito grave mesmo, e por isso que ele disse que a gente pode ter aí nas próximas 2 semanas um colapso, porque não vai ter aí leitos suficientes para atender toda a população, tá ok? Então, essas foram declarações do Dr. Bruno Leone Carmelo, durante essa entrevista coletiva, no último sábado, no mesmo dia que foi confirmado aí o segundo caso positivo do coronavírus em Poços de Caldas, paciente do próprio hospital da Unimed, um homem de 75 anos, que esteve no Chile. Ele voltou de uma viagem do Chile e apresentou os sintomas e procurou pelo atendimento na Unimed. Então, é isso. A gente segue com 2 casos positivos. É importante também ressaltar, a gente vê muito comentário nas redes sociais de pessoas que estão morrendo. Até o momento, segundo a Secretaria de Saúde, não foi registrado nenhum óbito de pessoas vitimadas aí pelo coronavírus em Poços de Caldas. A gente tem um caso suspeito, sim, mas é em Minas Gerais, uma senhora de 7 Lagoas, se eu não me engano, 7 Lagoas, sim, está sendo investigada a morte dela por coronavírus, mas é o único caso, por enquanto, em toda Minas Gerais. Portanto, aqui em Poços de Caldas não tem nenhum óbito ainda de pessoas vitimadas pelo coronavírus, tá ok, gente? Então, tem muito comentário, muito boato nas redes sociais, mas as pessoas que foram confirmadas positivas aqui em Poços de Caldas, elas estão bem. O primeiro caso foi aquela paciente de 34 anos, ela já passou do período de quarentena, já está bem, ela e a família continuam sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde aqui de Poços de Caldas, e esse paciente de 75 anos continua internado na Unimed e está sendo monitorado também pela equipe de lá, tá ok? Muito bem. A gente atualizou aqui para você, então, os casos, né? São 69 notificações e 65 casos positivos, 2 descartados e 2 positivos. Aqui, então, 65 casos suspeitos, né? Não positivos, 65 casos suspeitos, 2 descartados e 2 positivos. Esses 2 descartados aí ainda não entraram, então, na conta da Secretaria Estadual de Saúde, os 4 casos que a própria FUNED confirmou como negativos para o secretário de Saúde, Carlos Mosconi, na tarde de sábado. Então, ainda não estão contabilizados ainda esses 4 casos. A gente vai ter, então, 6 casos ao todo descartados, pois deram negativos aqui em Poços de Caldas, tá ok? Olha, e ainda como medidas preventivas, né, o Estado de Minas Gerais vem tomando uma série de ações pelo Estado, e na sexta-feira o governador Romeu Zema, ele fez um pronunciamento a respeito de uma avaliação, um estudo que ele está fazendo, que ele vai fazer, a respeito da reabertura ou não do comércio em Minas Gerais. Está tendo muita pressão para que o comércio em vários municípios reabra novamente por conta desse período de isolamento social e as medidas preventivas tomadas, mas o governador fez um pronunciamento na sexta e vai avaliar aí a situação, se reabre ou não. Vamos acompanhar aí esse pronunciamento do governador Romeu Zema em Minas Gerais. Nestes últimos dias, eu diria que principalmente nos últimos 10 dias, nós temos vivido momentos difíceis, de tensão social. Nossa primeira medida
foi a suspensão das aulas na última semana, depois uma readequação do trabalho do funcionalismo público. Eu tenho certeza que nós, mineiros, brasileiros, jamais esperávamos passar por uma crise, por um transtorno tão grande como esse que tem nos acometido nos últimos dias. Mas o importante é que nós colocamos a vida em primeiro lugar aqui em Minas Gerais, tomamos todas as medidas necessárias para que vidas fossem e continua sendo necessária essas medidas, sempre visando a segurança do ser humano em primeiro lugar. O coronavírus se espalhasse de maneira rápida, nós não teríamos como sustentar, não teríamos como atender as pessoas na rede pública de saúde. Não haveria leitos suficientes. Nós continuamos acompanhando os números várias vezes ao dia, através da Secretaria da Saúde, temos acompanhado, eu me mantenho informado continuamente de como estamos indo. Mas temos tido um custo social enorme com a questão do isolamento, com a questão da suspensão de vários ramos do comércio. E quero deixar muito claro aqui, a nossa prioridade continua sendo a preservação da vida, mas, a partir da próxima semana, nós iremos iniciar um estudo para começarmos a ver o que é possível fazermos no sentido de começarmos a reativar alguns setores. Haja visto que Minas Gerais, por ser um estado muito grande, por ter realidade muito distintas, o coronavírus se espalhou de forma muito desigual pelo estado. Quero deixar claro que nós não estamos determinando a reabertura de nada. Estamos simplesmente dizendo, vai ser estudado. E toda ação nossa vai passar pelo crivo da Secretaria da Saúde e também estará alinhada com os prefeitos. Então, a Secretaria da Saúde e os prefeitos serão peças fundamentais neste momento. Então, não vamos estar fazendo nada descabido, nada sem uma análise profunda, nada que venha a colocar em risco a vida de pessoas. E vamos estar acompanhando a curva de novos casos. Se essa curva estiver dentro de uma normalidade, esse processo de reabertura continuará. Se nós observarmos que essa curva estará muito inclinada para cima, que está acelerando a incidência de novos casos, nós vamos, talvez, até reverter esse processo. Então, não é algo que dá para determinar agora. Isso será dosado de acordo com o andamento dos dados dos novos casos. Tá certo, então, vamos aguardar aí pela decisão do governo de Minas, e, enquanto isso, os prefeitos, né, os municípios também aguardam, né, as decisões locais. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, no sábado, na sexta-feira, no mesmo dia que o governador fez esse pronunciamento, também houve uma reunião com o prefeito, representantes do comércio e também o pessoal do Conselho do Comitê Extraordinário para o Coronavírus, que também vai analisar aí a questão, a reabertura do comércio aqui em Poços de Caldas. Na próxima terça-feira deve ser dada aí uma avaliação, o resultado dessa avaliação, para saber se continua ou não. Vamos acompanhando as duas situações do estado e também de Poços de Caldas. Também na mesma sexta-feira, nessa reunião, ficou acordado, então, desculpem, ficou acordado, então, que os comércios, né, pizzaria, restaurantes, lanchonetes que trabalham com, poderiam, né, podem, né, na verdade, desde sábado já podem
atender também clientes no balcão para retirada de produtos. Não poderão reabrir salões, né? Mas as pessoas podem se dirigir até os estabelecimentos e retirar os produtos no balcão, desde que cada estabelecimento cumpra aí as medidas preventivas já decretadas pelo estado de calamidade pública em Poços de Caldas. O serviço de delivery, ele permanece liberado, portanto, sem limitação de horário. Então, o pessoal pode continuar também trabalhando com delivery, sem limite de horário aí, para poder atender aí a população que não pode sair, e também os estabelecimentos que precisam continuar trabalhando, mas das seguintes questões, da seguinte maneira, com segurança, sem abrir para o público, mas podendo aí os clientes pegarem os produtos no balcão diretamente. E a pedido da Vigilância Sanitária, o pessoal que foi nos supermercados neste fim de semana já observou uma mudança por conta do risco de contaminação pelo coronavírus. Alguns supermercados já estão limitando aí o número de clientes dentro das lojas. É uma medida de segurança, dependendo do estabelecimento, até 35 pessoas somente são permitidas aí na área interna do supermercado, e o restante deve aguardar, adotando aí as medidas preventivas, né, a distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para a outra, e ficou a cargo aí dos estabelecimentos a fiscalização interna e também fornecer aí álcool em gel para que as pessoas façam a higienização quando entrar e também quando sair do estabelecimento. Então, aqui em Poços de Caldas estão sendo adotadas essas medidas, a limitação de clientes dentro dos supermercados aqui em Poços de Caldas. Então, quem foi fazer compras já percebeu essa mudança. Tem gente que está reclamando, que demora muito, que perde tempo e tal, mas é uma situação, uma questão de segurança e prevenção da saúde, tanto das pessoas que vão fazer compras, principalmente dos trabalhadores que lá estão para servir essas pessoas, uma vez que o supermercado ele faz parte aí dos serviços essenciais e pode ficar aberto aí durante esse período de isolamento social, justamente para que as pessoas possam fazer compras, né, algum produto que está faltando em casa, vai lá e compra, se possível, vai e faz a compra de uma vez só, né, e apenas uma pessoa, a orientação é que apenas uma pessoa da família vá até os supermercados para fazer a compra, não é para ir todo mundo junto, né, como a gente costuma ir com a criançada, compra isso, compra aquilo, né, que às vezes acaba até pegando um passeio, mas não. Por conta da questão de segurança e preservação da saúde, o risco de contaminação, a orientação é que apenas uma pessoa da família vá e faça as compras e para garantir aí a segurança e a saúde de todo mundo, tá ok? E olha, gente, a GAPO, né, que é o Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico aqui de Poços de Caldas, está realizando uma ação, uma campanha para que as pessoas possam fazer doações de frutas, cestas de frutas para os pacientes que estão sendo atendidos lá na UNAPOM aqui em Poços de Caldas. Então, eles fizeram um vídeo aí para que as pessoas possam se solidarizar, né, e fazer essa doação aí para poder continuar o atendimento lá, ajuda essas pessoas num momento tão delicado na sua saúde, principalmente agora com esse período de pandemia. É preciso que as pessoas ajudem cada vez mais os pacientes com oncologia, assistidos também pela GAPO. Vamos acompanhar aí essa campanha que está sendo veiculada, divulgada aí nas redes sociais. Nós vivemos tempos difíceis, de muita angústia, muitas incertezas, e esse momento é ainda mais difícil para os pacientes de tratamento contra o câncer. É por isso que o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente de Câncer, o GAPO, está fazendo uma linda campanha. Doe R$20 ou mais para doar frutas a esses pacientes que mais do que nunca precisam de uma boa alimentação para manter o sistema imunológico ainda mais forte. Se você quiser doar, é só fazer um depósito nessa conta bancária que aparece aí ou entrar em contato por esse WhatsApp. Doe o seu coração e um pouquinho do que você tem para quem mais precisa nessa hora. Tá certo, então aí, portanto,
essa ação aí promovida pela Agapo, se você puder ajudar, né, doar aí essa quantia para as cestas de frutas da Agapo, será muito bem-vinda a sua doação e a sua solidariedade e carinho agora, nesse momento muito difícil que está passando, tá ok? Olha, gente, tem um recado aqui também do pessoal da promoção social. As famílias que necessitarem de doações de alimentos durante esse período de pandemia do coronavírus, elas devem entrar em contato com os CRAS mais próximo à sua residência. Ou então, fazer o agendamento por telefone para a retirada, a doação de alimentos. Os CRAS Centro, o telefone é o 3697-2240, o CRAS Sul 3697-2855, CRAS Oeste 3697-4230, CRAS Leste 1 3713-6098, CRAS Leste 2 3697-2242. Esse atendimento, né, agendamento é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Portanto, as famílias aí que necessitam então, de doações que são assistidas pelos CRAS, pela promoção social, podem entrar em contato para fazer agendamento nesses telefones e retirar aí a sua doação, o seu alimento. Portanto, nesses momentos difíceis de pandemia, a promoção social, então, orientando as famílias que necessitam de doação de alimentos. Tá ok, gente? Olha, a campanha de vacinação em Bandeira do Sul, ela está sendo feita diferente, campanha de vacinação para as pessoas com mais de 60 anos, viu, gente, contra a gripe. Ela está sendo feita diferente este ano, justamente por conta do período de pandemia. Os idosos que têm mais de 60 anos estão sendo orientados a ficar em casa, pois as equipes de saúde vão em casa fazer a vacina, vão fazer de casa em casa, as pessoas que têm mais de 60 anos, o pessoal já é conhecido da rede pública de saúde de Bandeira do Sul, né, dos PSFs, então eles vão fazer essa vacinação de casa em casa, então não precisa se deslocar para as unidades de saúde, pois as equipes vão até a sua casa para fazer a vacina. É uma medida preventiva justamente por conta do risco do coronavírus, para que evite aglomeração nas unidades, então os idosos de Bandeira do Sul estão sendo vacinados, então, em casa, vacina feita em domicílio pelas equipes de saúde daquele município vizinho aqui de Poços de Caldas, tá ok? Deixa eu ver quem está acompanhando a gente aqui, para a gente mandar aqui abraço, né, o pessoal que está nos assistindo diariamente pelas redes sociais. Está aqui a Jussara Marrique, um abraço para a Jussara, para o Claudinho também, Daniel Fontes e o Leonardo Fontes, lá do Rio de Janeiro, acompanhando a gente também, obrigado. A Keila Santos, lá de Machado, está dizendo aqui uma bela atitude, mandando mensagem para a gente, uma bela atitude, acredito que seja pela campanha aí da Agapo, ou se é da Prefeitura de Bandeira do Sul, com a vacinação idosos em casa por conta do coronavírus. Portanto, aí, um abraço pessoal que está com a gente aqui. Tem mais gente, só um centinho. Tem também o padre Ronaldo Melo, reverendo Ronaldo Melo, acompanhando a gente também aqui, sempre diariamente, nos assistindo. A Adriana também, com audiência sempre, né, diária. Tem mais gente aqui, o Geraldo está falando para mim aqui. Vamos ver se abre aqui. A Simone Lourenço. Os moradores, como é que fica a situação deles, né? Como é que fica a situação dos moradores de rua? Olha, Simone, foi criada aí uma outra unidade para poder atender esses moradores. Eles estão sendo encaminhados pelo serviço de abordagem, então tem uma unidade específica para que eles sejam atendidos, não o centro pop, né, para não ficar junto com as outras pessoas, mas tem uma casa aí que foi já preparada para receber essas pessoas com algum tipo de sintoma, tá ok? Então, continua sendo feito o serviço de abordagem pela equipe da promoção social e separado aí esse imóvel para que haja esse atendimento específico também, tá ok? Simone Lourenço, obrigado aí pela sua participação, viu, Simone? Mais alguém aqui?
enquanto não, né? Então a gente continua aqui. A gente já está quase encerrando, então, gente. Hoje deve sair mais um boletim atualizado da situação aqui em Poços de Caldas. A gente vai aguardando as manifestações também pró e contra a abertura do comércio aqui em Poços de Caldas, como em Minas Gerais. A gente vai acompanhando e a qualquer momento a gente traz também essas informações para vocês aqui, tá ok? A associação, né, o grupo de artistas aqui de Poços de Caldas, os artistas locais e produtores culturais já se manifestaram favoráveis aí à permanência do comércio fechado em Poços de Caldas, fazendo um apelo aí através de uma carta ao prefeito para que ele permaneça com as medidas preventivas já adotadas até o momento, justamente por conta do risco iminente que existe aí pela contaminação do coronavírus. Então, o núcleo, né, artístico de Poços de Caldas já se manifestando aí para que sejam mantidas as medidas preventivas já adotadas, né? A gente tem informação que na sexta-feira houve aí uma carreata, hoje deve ser realizada outra carreata de pessoas pedindo aí a abertura do comércio, e a gente vai aguardar aí essa análise que está sendo feita tanto aqui no município, também quanto no estado, para que avalie se é viável ou não a abertura do comércio. Enquanto isso, entidades estão se reunindo também, que são contrárias a essa possibilidade, né, pedindo que sejam mantidas as medidas preventivas já adotadas. A gente vai acompanhando tudo isso, e se tiver alguma outra mudança, a gente volta aqui em caráter excepcional, né, especial, para poder avisar vocês, mas então, ou amanhã, a gente atualiza tudo aqui no Virou Notícia para vocês, tá ok? Vamos a mais uma conferida aqui, se tem mais gente acompanhando a gente, para a gente mandar um abraço, né? O Zeca Santos também está aqui com a gente, mandando um abraço, assistindo lá em Andradas, ou Ouro Fino, agora não sei onde ele está hoje, Andradas, né, Zeca? Muito obrigado aí pela sua audiência. Então é isso, muito obrigado então a vocês aí que nos acompanham diariamente, pelo carinho e também pela audiência, para poder se informar melhor sobre as questões das medidas preventivas aqui em Poços de Caldas e as notícias de forma geral, porque a gente tem aí esse momento, esse período de isolamento social, mas as coisas também estão acontecendo, tem as questões políticas, ocorrências policiais, então a gente procura atualizar tudo para vocês aqui, principalmente os trabalhos, né, as ações solidárias que as pessoas estão fazendo também, como essa campanha da AGAP, o pessoal precisando aí da doação de cestos de frutas, tem também a Santa Casa, que a gente já falou semana passada, que está precisando aí de itens, produtos como máscaras cirúrgicas, luvas, outros equipamentos para poder atender as pessoas com sintomas de coronavírus. A Santa Casa ela tem uma dificuldade para comprar esse produto, uma vez que houve uma procura muito grande no mercado por conta dos primeiros casos, né, os primeiros casos que foram registrados no Brasil. Então, os fornecedores não estão dando conta, não tem mais matéria-prima para fornecer para os hospitais. E aí a Santa Casa está também fazendo essa solicitação, pedindo aí a quem puder, possa doar aí luvas descartáveis, principalmente, e máscaras para as equipes da Santa Casa que estão aí se preparando para poder receber pacientes com sintomas suspeitos de coronavírus aqui em Poços de Caldas. Ok, gente? Quem puder, então, atender aí esse apelo da Santa Casa também pode contribuir, tanto com a Santa Casa, quanto com o pessoal lá da HAP, que é o grupo de apoio ao paciente oncológico aqui em Poços de Caldas, que está precisando de doações para cestas de frutas aqui na cidade e continuar atendimento com os pacientes em tratamento contra o câncer aqui em Poços de Caldas. Tá legal? Ok, mais gente aqui. Muito bem, então a gente vai ficando por aqui hoje. Essas foram as principais notícias aqui do Virou Notícia nessa segunda-feira, e a gente aí torce para que esse período passe quanto antes, né, que as pessoas possam retomar aí a vida normal, como deve ser, né, mas a gente vai aguardando aí, acompanhando toda essa situação e ficando em casa. Eu continuo aqui no meu apartamento, em casa, com meus filhos, minha família, para a gente poder se prevenir também e evitar aí a proliferação do coronavírus na cidade, tá ok? Forte abraço para vocês, aproveite bem a semana, amanhã a gente está de volta
A gente se vê amanhã, então. Até lá. É hora de pensar em todos e ser solidário. Nós iremos te receber quando tudo estiver calmo. E por isso precisamos nos cuidar e nos proteger. Nossas águas, nossas paisagens e montanhas estarão sempre aqui. Então visite depois. Pelo nosso turismo, pela nossa cultura e pela nossa cidade. Vamos juntos fazer a nossa parte. Não cancele a sua viagem, remarque. Descubra Poços de Caldas.